Olá, meninas! Nossa aula de hoje e o tema: como recuperar sua barriga pós-parto com o método Cinturar, sem risco de piorar sua diástase. Então, eu sou Mirella Fontinelli, sou especialista em treino feminino e ajudo mulheres a diminuir a barriga e modelar a cintura com treinos rápidos, práticos e guiados. E se você está no pós-parto, ou se você conhece alguém que está no pós-parto, ou até mesmo que tem um bebê de 2 anos e ainda não voltou para o treino, já compartilha essa live com ela, tá? O que a gente vai ver aqui hoje na nossa live? A gente vai ver por que o cinturar é tão importante na reabilitação da diástase, por que o cinturar é tão importante no programa pós-parto, como é que o programa Cinturar pode agir reabilitando sua diástase, trazendo a sua barriga de volta mesmo no pós-parto, sem risco de piorar sua diástase, de te causar uma dor lombar. Então, já quero que você fique aqui comigo até o final, se você vem do pós-parto, se você pensa em engravidar, para você entender por que é tão importante a gente cuidar do seu abdômen em todo o processo da sua vida, beleza? Então, o que a gente tem aqui? Muitas vezes você se pergunta, né? Você olha para sua barriga, acabou de ter o bebê, e aí você olha para sua barriga e se pergunta: meu Deus, eu nunca vou voltar ao meu corpo normal. Meu Deus do céu, eu vou só piorar dessa situação. Meu Deus, não sei por onde começar. Então você começa a se desesperar. Você entra num loop de desespero e você fica aí, às vezes, protelando a sua volta, até mesmo pensando que a sua barriga não vai mais voltar ao normal. Você pensa que é uma causa perdida. Isso acontece com você? Se isso acontece com você, já comenta aqui. Ai, sou eu. Isso acontece comigo, sim. Eu penso que não vou mais ter minha barriga de volta. Você olha para sua barriga e você não se reconhece. Você pensa, meu Deus, essa barriga não é minha. Principalmente se você fez uma barriga muito grande na gravidez, se você aumentou demais sua barriga, se você teve uma elasticidade muito grande na sua região abdominal durante a gestação, né? Então, eu quero te dizer desde o começo aqui que você não precisa ter pressa, que você não está atrasada no processo, que seu corpo está num processo, que você respeite esse processo, que você respeite esse tempo, que você não entre em desespero, tá? Foi todo um processo, você escolheu a maternidade, você escolheu gerar esse bebê, uma coisa, um momento bom, um momento único na sua vida. Então, vamos aproveitar ele vivendo um passo de cada vez, um processo de cada vez, respeitando o tempo de cada coisa. Porque o importante é a gente fazer a coisa certa, não querer passar o carro na frente dos bois. Beleza, meninas? Então, durante a gestação, o que é que acontece? O seu abdômen, ele se expande, ele se organiza todo. É como se você estivesse arrumando a casa para receber a visita, né? Então, você arruma ali a casa, os músculos se alongam, a pressão interna muda, tudo muda exatamente para você receber esse ser fofinho que você gerou aí 9 meses na sua barriga, no seu abdômen. Então, a sua casa ali, a sua estrutura abdominal, ela mudou e se adaptou para viver esse momento na sua vida, né? E aí, pariu, chegou, deu à luz, aquele momento único, parto normal, parto cesárea, qualquer que tenha sido o seu parto. E depois do parto, você se depara com a realidade. Aquela barriguinha que ficou ali parecendo que você ainda está grávida. Aí você pensa, meu Deus, ela ficou por aqui. Você não pensou que ela ia sumir no passo de mágica, né? Pariu e ela sumiu. Não, não mesmo, tá? Depois do parto, o seu corpo, ele não volta sozinho. É difícil ele voltar sozinho. Ele tende sim a voltar de forma natural, num processo mais lento, mas ele precisa responder a tudo que você oferece ali para ele, né? Toda a mecânica do movimento, todo o exercício, precisa responder a tudo que é proposto para ele, para poder ele começar a voltar, para ele começar a se reorganizar, para você começar a voltar para casa, né? E aí o que acontece? Geralmente na gestação acontece o afastamento da linha alba. O que é isso, Mi? O seu abdômen, ele tem a musculatura, né? E aí a linha alba é exatamente essa linha que faz
vir uma parte para cá e outra parte para cá. E aí fica assim. Então, você fica com esse afastamento da linha alba, que é o que gera uma diástase abdominal. Ah, Mi, a diástase só dá no pós-parto? Não, tem gente que nem pariu e tem uma diástase funcional, tem uma diástase por conta de muito exercício, muita força, mas aqui, hoje, nessa aula, a gente está falando especificamente da diástase causada do pós-parto, que é exatamente esse afastamento da linha alba que fica aí causando essa diástase em você, tá? E aí, às vezes, a diástase não é só sobre essa distância, tá? Ela é sobre a função. A diástase faz você perder a função do seu abdômen. Então, que é isso, Mi? O que, é que você está me dizendo? A diástase, ela tem a distância, ela tem profundidade, ela trabalha com a função do seu abdômen, e aí você fica ali com o abdômen totalmente sem função, ou seja, sem sustentação, sem contenção. Então, essa estrutura que é para conectar o seu abdômen e trazer uma sustentação, ela não está funcionando, ela está solta. Então, você tem um abdômen sem função. É isso que acontece, tá? E aí, às vezes, você nem sabe que tá com essa diástase abdominal. Às vezes, você acha que é só voltar fazendo abdominal, você não sabe que tem a diástase, e muita gente não sabe. Até mesmo a diástase foi uma coisa que começou a ser falada recentemente. Ela não é tão falada assim das antigas. Então, tem muita gente que tem a diástase e ainda não sabe que tem a diástase, tá? A gente tem avaliação de diástase para saber se você tem diástase, se você não tem, mas não adianta você ficar aí desesperada pensando agora, ai meu Deus, eu tenho uma diástase, tá? Todo o processo é feito através de uma avaliação certa para saber se você tem ou não a diástase, qual o tamanho dessa diástase. Tudo tem um protocolo para a gente identificar o problema e agir na causa do problema. Mas aí, o que é que acontece? Quando perde essa tensão, quando perde essa função, perde a sustentação, então o seu abdômen projeta. Imagina assim, que tem um elástico firme, né? E aí, na gestação, cresceu, 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 e esse elástico se rompeu. Então, a estrutura rompeu. E aí, o que aconteceu? O afastamento, perdeu a sustentação e o abdômen projetou. Com isso, a sua barriga aumentou, perdeu a firmeza, perdeu o tônus, perdeu a função. Você tem que fazer todo um processo para essa recuperação do conjunto, tá? Então, além do afastamento da linha alba, você perdeu o tônus, você perdeu a função, você perdeu a contenção do seu abdômen, você ficou com um elefante branco aí, um abdômen que não tá totalmente sem função, tá paradinho aí, não tá influenciando em nada. Então, se a diástase não está aberta, você tem uma boa função do abdômen. Mas a partir do momento que a diástase abriu, essa função do abdômen fica muito ruim. E aí você pensa assim, né? Tem gente que já, mesmo sem ter um afastamento, já tem um abdômen ruim. Imagina com esse afastamento, imagina com a diástase abdominal, como fica pior o funcionamento, a sustentação do abdômen e como aumenta, como projeta mais ainda a barriga. Imagina se uma coisa só já era ruim, imagina duas coisas. Além do abdômen fraco, você ainda tem uma diástase, acabando com tudo, mais ainda, piorando a sua situação. O que é o nosso abdômen, né? Que a gente já sabe aqui, que a gente vem falando sempre. Nosso abdômen, ele funciona sob pressão. É um sistema de pressão, ou seja, é um cilindro que a gente vem falando. Nesse cilindro a gente tem o diafragma, a musculatura profunda do abdômen, o assoalho pélvico. Então, esse cilindro é a nossa base, tá? A nossa sustentação, a nossa base que precisa estar firme, o nosso cilindro firme, que eu falo aqui. Ah, saco murcho ou cilindro firme, ou a base sólida. Então, tudo depende desse nosso cilindro. E tudo gira em torno dessa pressão intraabdominal, a pressão que a gente está mandando para o nosso abdômen, para a nossa região abdominal, tá? Então, presta atenção nisso aqui, nesse detalhe importante. Se você não tem o controle, se você não tem a sustentação, se você não domina o seu abdômen, o que é que acontece? Fala para mim. O que é que acontece se tudo isso que eu estou te falando aqui
Deixa eu aumentar para vocês visualizarem aqui. Calma que eu sou um pouquinho aqui, ó. Então, se não tem controle, meninas, a pressão vai para onde? Toda vez eu falo aqui para vocês. Vai para a bochecha, vai para o zóio, a pressão vai para frente. Então, uma consequência disso faz uma força mais ainda na linha alba, afastando mais ainda essa linha alba, piorando a diástase e aumentando a barriga. Então, é isso que acontece, certo? Sem controle, sem sustentação, sem contenção na parede abdominal. É exatamente isso que acontece. Aumenta a pressão, piora a diástase e a barriga vai mais ainda lá para frente, ou seja, aumenta mais ainda a sua barriga. E aí, o que acontece? Você não sabe de nada, não sabe sobre a pressão, não sabe sobre a diástase, e aí quer desesperadamente perder a barriga, quer desesperadamente ter aquela barriga que você tinha antes da gravidez, e aí você começa a fazer exercícios. Qual é o primeiro exercício que você vai fazer se você quer recuperar a barriga? Primeiro exercício que você vai fazer. Comenta aqui para mim. Ah, Mia, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? A primeira coisa que você vai fazer, mulher, é abdominal. E quando você vai fazer esse abdominal, você faz o quê? O abdominal tradicional, você faz o rolamento de tronco, você prende essa respiração, você empurra a sua barriga, você faz exatamente, criatura, o que a gente não quer, ó. Você faz aumentar a sua pressão. Aumentou a pressão, não está bem distribuída, não sabe para onde ir, vai para a barriga, piorando a sua diástase, piorando mais ainda a sua barriga. Aquele problema que você está tentando resolver, você acaba piorando mais ainda a sua situação. Pois é. E nem é intencional, né? Você está achando que está fazendo certo, mas você está detonando mais ainda o seu abdômen. Eu tenho agora uma aluna que eu recebi aqui, vem de 2 gestações, está fazendo academia, correndo, fazendo tudo, tem uma diástase, o abdômen está totalmente sem função. Então, a gente vai fazer agora, começar amanhã, um trabalho totalmente estrutural para esse abdômen. Tem uma aluna também que veio agora do pós-parto, tem 45 dias do pós-parto, vai fazer toda uma reabilitação do abdômen. Então, você tem que sempre procurar para fazer o que é certo, tá? Não adianta desesperar. Procura saber o que é certo, o que vai te trazer o resultado real. Combinado? E aqui a gente tem, né? O que é que acontece? Até quando você faz um exercício de impacto, o próprio polichinelo, um exercício comum, né? Tá em casa, faz um polichinelo, tá recebendo impacto. Você vai correr, tá recebendo impacto. Então, tudo isso que você tá achando que vai te trazer um resultado positivo, tá piorando a sua situação, agravando a sua situação, fazendo a sua barriga aumentar, a sua diástase piorar, dando impacto no seu assoalho pélvico, tá detonando o seu pós-parto, tá? Exatamente, tá piorando a sua recuperação, tá te dando menos controle, te deixando com o abdômen menos funcional ainda. Então, por isso que tem que ter cuidado com o que você começa a fazer, porque quanto antes você começa a agir da maneira certa, no que é certo, do jeito certo, você consegue o resultado mais rápido, sem piorar e sem agravar sua situação, hein? Então, o que é que você precisa? Você precisa ativar o seu corpo, ativação do seu transverso, controle da respiração, organização dessa pressão. Não estou te falando, você não pode fazer abdominal, você pode sim, mas antes você tem que organizar, fortalecer, estruturar a sua base, o seu cilindro. Primeiro você tem que fazer isso, para depois sim que você tiver essa base firme, tudo isso organizado, você partir para outras atividades. Mas no desespero, fazendo qualquer coisa, você não vai recuperar a sua barriga, tá? Por isso que você tem que respeitar o seu tempo, respeitar tudo direitinho, porque senão você não vai conseguir se organizar, você não vai conseguir ter aquela barriga que você tinha antes da gestação. Beleza? Então fica bem ligada nisso. Então, a contenção abdominal, o sistema interno é exatamente o que a gente precisa, né? O que é que você vai fazer? Você precisa trabalhar o cilindro, você precisa trabalhar a base. Se você faz um polichinelo, tudo sem estar estruturado, tudo solto, tudo sem tônus, tudo sem função. Você está fazendo aqui a sua barriga tal.
Se você faz um abdominal, você está fazendo rolamento de tronco, aumentando essa pressão interna no seu abdômen. Então, por isso que você tem que ter cuidado. Você tem que ter firme essa contenção abdominal, essa sustentação interna. Você tem que antes devolver a função do seu abdômen de maneira correta, para depois dar o próximo passo. Muito importante, hein? Então, o que é que a gente já faz aqui no cinturá? No cinturá, a gente já trabalha a ativação profunda da musculatura do abdômen, a gente já trabalha a respiração guiada, a gente já trabalha o controle de pressão. E qual é o diferencial do programa Cinturá aqui? A gente não força, a gente não faz tensão, a gente não sofre, a gente ensina o nosso corpo. Então, quando eu estou te falando tudo isso, é muito importante para você. Por isso que eu estou te convidando aqui, ó, para o desafio Barriga dos Sonhos. O link está fixado aqui no comentário. Clica, se inscreve. Mesmo que você venha do pós-parto, você vai conseguir sentir a ativação do seu abdômen. Vou fazer um trabalho específico para você que veio do pós-parto. Só falar para mim, Mi, estou vindo do pós-parto. No desafio, me fala que a gente já faz todo um trabalho direcionado para você que está vindo do pós-parto. Então, no método Cinturá, a gente consegue fazer todos esses ajustes. Tudo isso que eu estou te falando, organizando a pressão interna, devolvendo a função do seu abdômen, o que você precisa nesse primeiro momento de pós-parto. Quando a gente faz isso tudo no cinturá, o que é que a gente já tem de resultado? A gente já melhora a sustentação do abdômen, a gente reduz a projeção e a gente começa a recuperar a função, a melhorar essa função. Como eu estou te falando aqui, tudo isso a gente consegue com o trabalho respiratório e postural, sem você fazer força. Você vai posicionar, vai crescer na postura cabide, fazer a respiração 360, sem estar pressionando o seu abdômen, sem estar dando o impacto que você não pode. Você vai estar fazendo tudo isso, fechando essa cinta, reativando o seu abdômen, a sua parede abdominal, de forma correta e sem sofrimento, da forma que você precisa fazer nesse primeiro momento do seu pós-parto. E aí, o que é que eu tenho que te dizer aqui? A diástase, ela não se resolve só fechando espaço, ela se resolve recuperando a função. Então, quando a gente trabalha no cinturá, a gente faz isso. A gente cresce na postura cabide, a gente realinha no crescimento axial. Quando a gente puxa na postura cabide e faz o crescimento axial, aquela linha alba que está abrindo quando você faz o exercício, que dá a pressão, que aumenta a pressão interna, essa linha alba que está abrindo, quando você começa a crescer na postura, ela já vem fazendo isso. Ao invés de estar abrindo aqui, quando você já começa a crescer na postura, ela já vem fechando junto com você. E aí, quando você potencializa com a respiração 360, você já vai crescendo isso aqui, ó, e já vai trazendo a sua linha alba para o centro. Você já vai fechando, reabilitando essa diástase. Então, por isso que a gente tem alunas que reabilitou diástase e que já estava pensando em fazer um procedimento cirúrgico e a gente conseguiu reabilitar com o processo, com o mecanismo do cinturá. Por quê? Não é nada aleatório, não é mágica, é mecânica do movimento, é funcionalidade, é anatomia feminina, certo? E isso já foi comprovado cientificamente que o programa realmente faz essa reabilitação da diástase. Então, é todo um cuidado, todo um processo. Tem todo um processo para quem veio de um pós-parto de cesárea, todo um protocolo para quem veio do pós-parto de parto normal. Então, cada uma tem que respeitar esse processo e fazer o caminho correto. Por quê? Através do caminho correto, do movimento correto, é que você vai conseguir retomar a sua barriga, a barriga que você tinha antes do parto, a barriga que você se vê, a barriga que você sonha em ter de volta, né? Porque você quer o bebê, mas não quer a barriga do pós-parto. Você quer ser a mamãe sarada. Concorda comigo? Quem quer ser a mamãe sarada, comenta aqui. Eu quero ser a mamãe sarada, Mi. Então, é exatamente isso que a gente busca trazer no cinturá. É a reabilitação do abdômen, é devolver a barriga dos sonhos da mamãe. Então, já fica em pé aí, bota o bebê aí no cestinho, no bebê conforto, e faz aqui comigo, ó.
cresce na postura cabide, encaixa a sua poupança, abre seu peito, trava suas costas, cresce na postura cabide, imagina que eu tô aí do seu lado, te puxando num cabide, e aí você já sobe. Porque, além de tudo, você ainda tem um outro fator, né? Você começa a carregar o bebê, e aí você já sai da postura. Quando você sai dessa postura, que você ganha a postura mãe, que eu chamo aqui postura mãe, você já fica assim. A sua postura vira essa. Você apoia o bebê na sua barriga, então é bom nem ter essa barriga, né, para não ter onde apoiar, mas aí você começa a apoiar o bebê na sua barriga, você já pega ele aqui do lado, já fica toda tronchinha. Então você ganha de brinde, além da barriga, você ganha a postura mãe, que é a postura que ainda prejudica mais ainda a sua barriga, que passa mais ainda a ser um fator negativo e que luta contra você e contra essa barriga, né? Então, se alinha na postura cabide, procura quando pegar o bebê, eu sei que é difícil porque tá cansada e tal, mas procura quando pegar o bebê, já sustentar aqui, porque você já vem trazendo o seu abdômen para a função, você já vem fazendo ele trabalhar, porque como eu falo aqui para vocês, o trabalho do cinturar, ele não é só quando a gente está praticando, não, ele é diário. Então, cresce na postura cabide e bota esse braço aqui empurrando o chão para mim, encaixa a poupança, o pé paralelo e vem comigo. Respira, puxa esse ar pelo nariz. Expira, solta. Inspira, puxa esse ar pelo nariz. Expira, solta. Inspira, puxa esse ar pelo nariz. Expira, solta todo o ar. E agora, para essa respiração e contrai o seu abdômen para mim. Contrai como se estivesse fazendo uma força de você estar fazendo um cocô, tá? Como se você estivesse fazendo essa força. Força, força travando tudo. E sente o seu abdômen travar e trabalhar. Sente seu assoalho pélvico, sente todo esse conjunto, todo o cilindro, trabalhando agora nesse momento com a gente. Volta inspirando. E expira, solta. Então, você sentiu, nesse momento que a gente fez, essa respiração que a gente travou. Você sentiu o trabalho que a gente fez no seu abdômen? Você sentiu o seu abdômen voltando para ativa? Você viu como é mais fácil do que você tá fazendo 1000 abdominais, do que você tá pulando no polichinelo, do que você tá fazendo corrida, aumentando o seu impacto, atrapalhando o seu processo? O mais importante nesse exato momento do pós-parto é você reabilitar o seu abdômen. Você reabilitando esse seu abdômen, você pode sim correr, você pode sim fazer abdominal, você pode sim fazer crossfit, você pode fazer tudo, mas o momento agora do seu pós-parto é você reabilitar o seu abdômen. Por isso eu quero te convidar mais uma vez para o desafio Barriga dos Sonhos. Vão ser 7 dias gratuito, onde eu vou te mostrar 3 erros que travam a sua barriga e faz você ter dificuldade de diminuir essa barriga. Eu vou te estar A gente vai estar junto em 7 aulas práticas, fazendo a prática, respirando, fazendo a respiração 360, fazendo a postura cabide, fazendo a ativação que diminui a barriga. Então, tudo isso a gente vai ter nos 7 dias de desafio. Eu vou te mostrar 3 formas corretas para você conseguir diminuir a sua barriga e modelar a sua cintura do jeito mais rápido e do jeito correto, do jeito mais eficiente. A gente vai ter um plano perfeito para você entender como é que você consegue manter esse resultado, como é que você consegue manter essa cintura on 24 horas. Então, vão ser 7 dias de vivência muito legal que a gente vai ter nesses 7 dias. Um grupo de mulheres trocando experiência, trocando informações. Então, vai ser uma coisa bem bacana que eu preparei para vocês, que a gente vai cuidar, vai sentir, para você sentir o poder do cinturar, para diminuir a sua barriga e modelar a sua cintura. E para quem é o cinturar, Mi? O cinturar é para você que vem do pós-parto, para você que tem uma diástase, para você que treina e tem uma barriguinha que te incomoda, para você que treina, não tem a barriguinha e quer fortalecer seu abdômen, para você que tem um abdômen sem função, para você que está com sobrepeso e quer diminuir a sua barriga, para você que está sedentária, não faz nada e quer começar uma atividade. Então, para quem é o cinturar? O cinturar é para você, mulher, para você que quer mudar, que quer transformar, porque eu vou falar uma coisa para você. A barriga é legal, a estética é legal, mas além da estética, a gente tem o lado emocional, o lado nosso mulher, a gente quer ter autoestima, a gente quer botar uma roupa e se sentir bem, a gente quer se olhar no espelho, você quer ser a mamãe sarada,
você quer manter a sua estética, você quer manter a sua saúde. Então, o cinturá é para você que quer tudo isso. Então, se isso foi útil aqui para você, já manda para aquela sua amiga. E quero que você entenda como é que você pode recuperar a sua barriga de forma correta, segura e eficiente com o método Cinturá. Por quê? Porque o método Cinturá é o método que traz a sua barriga para a funcionalidade, recupera o seu abdômen, reabilita a sua diástase. O Cinturá é o programa que trabalha exatamente a musculatura profunda do seu abdômen, o transverso do seu abdominal, que você não vai conseguir trabalhar fazendo um abdominal comum, que você não vai conseguir trabalhar fazendo uma corrida, que você não vai conseguir trabalhar fazendo qualquer outra atividade. É o método que atinge a sua cinta natural, que pega o seu cilindro, a base do seu cilindro diafragma, musculatura profunda, assoalho pélvico. Ou seja, às vezes você vê também do pós-parto parto normal, e aí você precisa também dessa reabilitação do assoalho pélvico. Você precisa reestruturar esse assoalho pélvico. E o programa Cinturá, ele também te dá esse suporte, ele trabalha o seu assoalho pélvico. Então, ele te ajuda a evitar o escape de urina, ele te ajuda a fortalecer o assoalho pélvico, ele te ajuda a assessorar toda essa musculatura. E além disso que eu estou te falando, por que o cinturão é importante para você que vem de um pós-parto? Às vezes você está ali ansiosa, o bebê está chorando, e aí você fica em crise de ansiedade. Como é que o cinturão te ajuda nisso também? Você respira, você puxa o ar pelo nariz, expira, solta. Você inspira, expira, solta. Então você vai se recompondo, você vai te trazendo para um equilíbrio emocional. Então, só nesse pouquinho tempo que eu te mostrei como o programa Cinturá é útil para você nesse momento do pós-parto. E outra coisa que ele tem de bom aqui para você, o bebê não tem horário, então você não tem rotina. Então, o cinturá você pode fazer onde você quiser, quando você quiser. Você pode fazer em casa, você pode fazer assistindo as aulas ao vivo, você pode fazer assistindo as aulas online, você pode assistir as aulas quando você quiser. Então, o bebê dormiu agora, vou praticar. O bebê dormiu, vai lá e faz sua prática. Então, olha só quanta coisa positiva eu estou trazendo aqui do programa Cinturá para você aplicar na sua vida no pós-parto e não ficar esperando, vendo o tempo passar, para você já entrar com uma ação para recuperar o seu abdômen nesse momento que você está aí curtindo o seu pós-parto, curtindo o seu baby. Então você pode curtir o pós-parto, curtir o seu baby e já ir recuperando a sua barriga, já ir trazendo o seu tônus, já ir trazendo a sustentação do seu abdômen, já começar a diminuir a barriga, a reabilitar a diástase. Olha só que maravilha, tudo que você quer. Então, eu espero ver você no desafio Barriga dos Sonhos. Já clica no link e se inscreve e vem passar esses 7 dias comigo fazendo a prática. É o momento de você conseguir encaixar o cinturão na sua rotina. É o momento de você conseguir conhecer o cinturá. É o momento de você conseguir sentir o cinturá e de você começar a viver os benefícios que o cinturá te proporciona. Então eu te convido a viver essa experiência junto comigo. Clica no link, se inscreve no desafio, entra no grupo do WhatsApp e vamos viver essa experiência de pós-parto junto comigo. Vai ser muito, muito boa. Eu te prometo isso. Só bora!